Bem-vindos todos. Obrigado pela presença aí, pessoal. Obrigado pelo convite de novo, Gabi. Legal estar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Paulo Muppet. Na verdade, Muppet é um apelido. Meu nome de verdade mesmo é Paulo Souza. Mas eu uso Muppet desde antes de começar a trabalhar. E eu tenho um estúdio de desenho animado que chama Birdo, em São Paulo, junto com a Luciana Eguchi, que é minha sócia que está aí nessa foto. Eu também sou professor de storyboard, eu tive um curso numa escola online chamada Iconic, que agora a escola não existe mais, e eu também tenho um curso de biologia para artistas, que eu já dei em vários lugares, na Quanta, e essa foto aí do Animamundi. E eu sou formado em marketing, mas, na verdade, desde a época da faculdade eu já trabalhava com desenho animado. E como animador, eu fui autodidata. Né? Quando eu comecei, não tinha curso fácil para encontrar, não tinha internet também, então eu aprendi com os livros, da maneira tradicional. E a Birdo, a gente faz... Desculpa que o slide está em inglês, eu roubei de outra apresentação, tá bom, gente? A gente faz série original, a gente também faz prestação de serviço. A gente já produziu 6 séries originais desde 2014. A primeira série que a gente produziu foi essa do Vinícius e Tom, Divertidos por Natureza, com os mascotes dos Jogos Olímpicos, né, que na esteira do concurso que a gente ganhou para fazer o design dos personagens. A gente fez uma série que está na Netflix, que chama Cupcake Dino, Serviços Gerais. Tem uma série que passa no Cartoon e na HBO Max, que chama Ninjin, que até onde a gente sabe é a primeira série de ação produzida no Brasil, de animação, né? E tem uma que chama Badabim, que está no Discovery, Discovery Plus e Discovery Kids. O Clube da Anitinha, que está no Gloob, no YouTube, no Globinho. E o Osvaldo, que está no Cartoon e na HBO Max e no Netflix também. O meu primeiro trabalho, eu não tenho na internet, por incrível que pareça. Eu tenho um pouco de medo da internet, né? As coisas que a gente coloca na internet, elas ficam para sempre. E eu fui procurar uma imagem desse trabalho para colocar na apresentação e descobri que não existe. Então, tá vendo? Tem coisa que some da internet. Ainda bem. Mas era o meu primeiro trabalho era animar uma série com esse personagem que um amigo meu que tinha inventado, chama Daniel Kondo, um ilustrador, que era um brigadeiro super poderoso. Eu trabalhava numa agência, uma agência de internet, daquelas que faziam web pages e banner nos anos 2000, assim. E aí eu sabia usar o Flash na época, né, que até hoje existe, é o Animate, e fazia uma série. Eu escrevia, dirigia, colocava o som, fazia tudo sozinho. Os episódios das aventuras desse brigadeiro super poderoso eram bem curtinhos, não tinha diálogo, e a série era meio porcaria, mas não tinha muito problema, assim. Naquela época, nos anos 2000, você vê uma coisa mexendo e animada numa página de internet já era uma coisa muito incrível, assim. Então, a série não precisava ser muito boa. Aí, depois disso, o estúdio foi crescendo e a gente foi tendo a oportunidade de fazer outros trabalhos. Eu separei esses 4 porque foram 4 trabalhos que eu escrevi. Um é um curta, que chama Escalada, está no site da Birdo, depois, se alguém quiser assistir, tem 1 minutinho. Foi um
um curta que eu escrevi para mandar para um concurso sobre meio ambiente, a gente ganhou, e aí conseguiu um dinheiro para produzir a animação. Aí tem o Bonequinho do Papai, que é um clipe para uma banda chamada Pequeno Cidadão, que foi finalista do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro também, que foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer um filme de encomenda do zero. Né? Isso quer dizer que a pessoa... a gente tinha essa música, era um videoclipe. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. birdo.com.br. Tinha um videoclipe, era um videoclipe, a gente tinha música e a banda falou, você pode fazer o que você quiser. E a gente inventou um clipe muito maluco, que os personagens eram todos tecnologia obsoleta. Então tinha ficha telefônica, fita cassete, filme de máquina fotográfica, e a personagem principal era uma robozinha retrô, que era essa menininha aí, que era a bonequinha do papai. E aí eu tive a chance também de participar de 2 concorrências, né? Essa primeira que chama Skelenimals, era uma série também de ação e comédia sem diálogo, que eu inventei a série, também escrevi, e a de baixo eu não inventei, eu só escrevi os episódios, né? Eu coloquei esses exemplos, eu animei muito mais coisa do que eu escrevi. Eu não sou um roteirista, eu sou animador, sou desenhista. A Gabi me convidou para vir falar aqui para vocês, falei, mas eu não sou roteirista. E ela falou, não tem problema, fala da sua experiência, né? Então eu trouxe um pouco para vocês esse contexto, porque o que eu vou falar, que é o lugar que eu me sinto mais confortável, é sobre escrever uma série não verbal, né? A gente tem muitos nomes diferentes que a gente dá para esse tipo de trabalho. Às vezes a gente fala que é uma série não verbal, às vezes a gente fala que é uma série sem diálogo, porque às vezes quase sempre os personagens falam alguma coisa, eles só não têm linhas de diálogo. Eles podem ter interjeições, então eles podem se assustar, eles podem falar, opa, ai, 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 e isso está liberado, né? Mas eles não conversam, né? São séries onde os personagens não conversam. E a série que eu vou usar de exemplo aqui para falar para vocês é a primeira série que eu trabalhei para a TV, que é a série do Vinícius e Tom, Divertidos por Natureza, né? Essa série aconteceu assim. A gente tinha ganho o concurso para fazer o design dos mascotes. E aí, na sequência, o Cartoon Network, que era um dos canais que estava patrocinando os jogos, ele abriu um concurso para que produtoras desenvolvessem conteúdo usando as mascotes, né? Usando o Vinícius e Tom para uma série que ia passar no canal. E a gente ganhou esse concurso também, né? Eu acho que a gente teve aí, para a gente foi mais fácil que para os outros, porque a gente já conhecia as personagens melhor do que as outras pessoas, afinal de contas a gente que tinha criado as personagens. Mas mesmo assim não foi simples atender à expectativa do canal, porque o canal queria alguma coisa que fosse uma série de comédia. E para o pessoal do Rio 2016, o pessoal dos Jogos Olímpicos, né, eles queriam uma série que fosse uma série educativa sobre esportes, que ensinasse as crianças sobre esportes. E o Cartoon Network, naquela época, tinha uma linha editorial muito clara. Ele falou assim, olha, aqui no nosso canal não tem nada educativo. Aqui é entretenimento, aqui a gente não exibe conteúdo educativo. Então não vai dar para ser educativo. Vai ter que ser uma série de entretenimento, tem que ser um produto que seja, que fique à vontade, fique natural no meio do resto da nossa programação. A gente não pode, de repente, acabar um episódio do Hora de Aventura e entrar um episódio educativo.
Aí a gente chegou nesse conceito, né, que a gente ia apresentar os esportes, mas os esportes sempre num contexto de brincadeira. Então, eles não estavam competindo de verdade, as mascotes nunca iam competir de verdade, as mascotes elas iam brincar de fazer esporte, né? E as brincadeiras iam ser sempre engraçadas. Então esse era foi esse o conceito que a gente levou e o canal aprovou. E o Rio 2016 aprovou. Acho que eles iam preferir uma série educativa, mas eles aprovaram também. Então eram episódios de 2 minutos de ação e comédia. E na época eu não tive a menor dúvida, né? Assim, para ser bem honesto, eu nunca nem pensei em escrever diálogo, assim, nem passou pela minha cabeça que eles iam falar. Para mim estava tipo, muito claro que ia ser uma série de comédia física, de gag física, que é que nem, sei lá, perna longa, assim. Era era o universo que eu já estava acostumado a habitar, e eu também, né, era o jeito que eu me enxergava como animador, né? Era isso que o meu trabalho era esse, era fazer personagem escorregando na casca de banana, assim, né? Era o que eu achava que eu tinha que fazer. E aí a gente fez uma descrição dos personagens, a gente queria criar personagens que fossem legais e divertidos, uma personalidade bacana para o Vinícius e para o Tom, e tinha os valores olímpicos, né? Então, um valor dos Jogos Olímpicos, as personagens elas eram a personificação dos valores dos Jogos. Então, nos Jogos Olímpicos, por exemplo, um dos valores é determinação, a determinação de superar seus limites. E a gente colocou que ele era determinado a se divertir. E esse próprio poder do Vinícius, a gente inventou. Os nossos foram os primeiros mascotes da história dos jogos que tinham um poder. O poder dele era se esticar, né? Que representava essa determinação dos atletas de sempre irem além dos seus limites, de pular mais alto, de correr mais rápido, de chegar mais longe, né? E o Tom, ele era a personificação dos valores paralímpicos, e um dos valores mais importantes das Paralimpíadas era a criatividade, porque são criatividade e transformação, né? Porque como uma pessoa que sofreu um acidente, que perdeu uma perna, vai se reinventar e vai se transformar num atleta paralímpico, assim, são histórias muito comoventes desses atletas, tem muita a criatividade para você transformar um evento ruim que aconteceu na sua vida numa coisa que é uma história de superação bonita. Então, eram esses dois temas, né? A gente colocou também que a Tranquilão leva tudo na esportiva, que era também uma brincadeira, né? Tipo, levar na esportiva, tudo no esporte tudo um jogo, é tudo uma brincadeira e tal. A gente mostrou isso para o Rio 2016 e eles cortaram tudo, assim. Eles não tem essa de se divertir. O Vinícius ele está determinado a praticar esportes, ele é mascote dos Jogos Olímpicos, o que ele quer da vida é fazer esporte. E aí a gente falou que ele era tranquilão, ele ia ser o cara mais relaxado. Então, não, que tranquilão, não tem atleta tranquilão. Ele tem que estar sempre super ativo, ele tem que ser energético o tempo todo, não pode ser tranquilão. E a gente tinha achado engraçado que ele nem sempre contém seu instinto animal, porque ele é uma mistura de todos os animais brasileiros. E a gente imaginava várias possibilidades de comédia, né? Com ele dando uma risada e de repente saindo um relincho, ou né, coisas que os animais de repente tomavam conta dele e ele se perdia um pouquinho. Não, mas ele é uma personificação dos valores olímpicos. Os atletas têm perfeito controle sobre seu corpo. Eles não podem perder o controle. Não pode sair um relincho no meio de uma risada, né?
Então ele pode agir como os animais, mas ele tem que ser absolutamente, perfeitamente controlado. E outras coisas, né? A mesma coisa com o tom, né? Parecido com o tipo de feedback, né? A gente até que, como o tom é a mistura de todas as plantas, a gente queria que ele gostasse de água, gostasse de sol, gostasse de vento, mas também não tem essa. Ele também tinha que gostar era de esporte. E aí tinha essas duas novidades que a gente não sabia, que eles não podiam ter sentimentos negativos, então, porque eles eram exemplos positivos, né, para todo mundo, especialmente para as crianças. E uma das piores, mais complicadas para a gente, era que a gente só podia mostrar o Tom praticando esporte paralímpico e só podia mostrar o Vinícius praticando esporte olímpico. A gente falou, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer uma série de comédia se eles não podem nem jogar bola juntos? Porque eles não podem praticar o mesmo esporte. E então, assim, a gente teve que quebrar bastante a cabeça. Para deixar mais complicado, a gente tinha um checklist que a gente tinha que cumprir a cada episódio. Então, todos os episódios da série, a gente tinha que mostrar alguma coisa de natureza, tinha que ter alguma conexão com natureza. Todos os episódios tinha que ter algum elemento brasileiro, ou algum elemento do Brasil, ou acontecer em alguma das arenas olímpicas e paralímpicas que estavam, na época, sendo construídas ainda, ou se passar em uma cidade reconhecível do Brasil, né? Então tinha que ter natureza, tinha que ter Brasil, tinha que ter esporte, todos os episódios tinha que ter pelo menos uma modalidade esportiva, e os equipamentos tinham que ser os equipamentos iguais aos equipamentos que os atletas usavam, né? Então a gente recebia as imagens dos equipamentos dos atletas, e tinha os poderes das mascotes que tinham que aparecer em todos os episódios. Então a lista já estava muito complicada, assim, né? Para cada história. Eles não iam poder praticar o mesmo esporte, eles iam só querer fazer esporte o tempo todo, eles não iam poder ter elemento negativo, e a gente em 2 minutos ainda tinha que mostrar Brasil, natureza, os poderes e... tinha esquecido o último. O Brasil, natureza, os poderes e um esporte, uma modalidade esportiva, era isso, né? E aí, assim, eu pensei em falar sobre um episódio, mostrar um episódio para vocês. Como o episódio tem só 2 minutos, mas acho que eu não vou, não. Eu acho que eu vou mostrar o resto e depois vocês assistem. Depois que eu contar, vocês assistem o episódio. Para a gente não ficar 2 minutos aqui sem falar nada. Mas fica tranquilo que vai ter GIF. Vai estar tudo aqui para vocês verem. Né? Então, o que eu fiz? Né? Como a gente está aqui para falar sobre roteiro, né? E eu contei um pouco para vocês desse desenvolvimento. Deixa eu perguntar para vocês. Todo mundo consegue ler o que está escrito na tela? Ou consegue? Eu posso aumentar o tamanho da letra, se precisar. Tá. Então, o que eu fiz para vocês, eu copiei e colei o roteiro que eu escrevi para o episódio. E eu coloquei do lado como ficou, animado, parágrafo por parágrafo, para vocês verem como aquilo foi escrito e como aquilo foi, na prática, realizado. Né? Então, eu vou ler para vocês. Vinícius e Tom estão comendo jabuticabas aos pés de uma jabuticabeira. Eles estão limpando os galhos de jabuticabas enquanto comem. Finalmente, parece que sobrou apenas uma jabuticaba em todo o pé. Então, aqui a gente já cumpriu natureza e já cumpriu Brasil, porque só no Brasil tem jabuticaba.
Então já tinha duas coisas que a gente já tinha ticado na nossa caixinha, né? Aí o conflito aqui era que quem fica com a última jabuticaba? Quem que vai ficar com a última jabuticaba? Esse era o conflito do episódio, né? Então eu coloquei aqui, né? Clímax do ato 1, que os amigos se entreolham e os dois pulam ao mesmo tempo para pegar a jabuticaba. Eles se trombam e a fruta sai rolando pelos troncos. Tom tenta pegar sem sucesso, depois Vinícius tenta e nada, a jabuticaba cai no chão e começa a descer uma ladeira. Só que aí a gente, na hora de desenhar isso, falou, putz, eles vão brigar, né? Eles não podem brigar, eles não podem ter sentimentos negativos, né? Como que a gente vai fazer? A gente falou assim, eles vão ser muito, muito simpáticos um com o outro, porque eles são pessoas super positivas. Então eles vão falar, não, por favor, vai você. Não, pode ficar com a última jabuticaba. Não, ela é sua, eu insisto. Então a gente resolveu fazer trocar a briga por esse acting de ser muito... Eles estão brigando para ver quem vai ser mais gentil que o outro. E no fim eles ficam enrolando tanto para pegar a jabuticaba que ela acaba caindo do pé e ninguém fica com a jabuticaba, né? Aí começa o ato 2 aqui, né? O Vinícius e Tom descem atrás da fruta e acabam em um gramado. Eles procuram, mas não conseguem encontrar jabuticaba. De repente começa a ouvir ao longe o barulho de uma torcida. Os amigos se surpreendem ao descobrir que o barulho está vindo do meio da grama. Olhando para baixo, os amigos descobrem uma animada partida de futebol entre ratos, usando a jabuticaba como bola. Então, aqui essa parte, eles estão só procurando e a gente resolveu o problema deles não poderem jogar a bola juntos. Né? Quem está jogando, quem está praticando futebol são os ratos. Então, esse tipo de solução é uma solução que a gente usou várias vezes ao longo dos episódios. Né? A gente fazia o jogo acontecer com outras pessoas. Né? Aí, o problema se intensifica, né? Ato 2. Ainda está no ato 2 aqui. O Vinícius e Tom estão salivando pela última jabuticaba. Eles tentam pegá-la do meio do jogo, mas os pequenos animais são muito rápidos. Os ratos dominam a bola, driblam as mãos dos nossos amigos e marcam um gol. Os ratos comemoram. Vinícius e Tom percebem que terão que se esforçar para recuperar a jabuticaba. Então eles tentam pegar, os ratos driblam as mãos deles, né, e eles não conseguem. E aí eles botam as duas mãos lá, e aí começa o jogo. Os ratos colocam a bola no meio do campo, dão um chute de saída, eles partem em um ataque ensaiado, fazem um lançamento, mas a mão de Tom consegue interceptar a jabuticaba, toca para a mão de Vinícius, que dá um chapéu em um dos ratos, toca para a outra mão do Tom, que sai disparada com a fruta, pula sobre o carrinho de um rato e cruza para a mão do Vinícius. A mão de Vinícius chuta de primeira e a jabuticaba parte para o gol. Então, de repente, virou... eles até esqueceram que eles queriam pegar a jabuticaba e agora eles estão empolgados com a partida de futebol. E enquanto a gente não podia mostrar eles competindo numa partida verdadeira de futebol um contra o outro, a gente pode mostrar eles brincando de futebol de mão com uma jabuticaba. Né? Então a gente está colocando eles aí, que eles adoram esporte, eles até esqueceram, a hora que eles viram que os ratos estavam jogando bola, eles esqueceram que eles queriam comer a jabuticaba e agora vamos jogar bola. Então tá todo mundo aí fazendo né, drible, tocando um para o outro e tal. Aí, quando o Tom chuta aí para o gol, o Vinícius chuta para o gol, de primeira, o que acontece? Ele vai lá com a boca, para a jabuticaba cair na boca dele. Então, acontece que no lugar do gol está Vinícius, com a boca aberta e de olhos fechados, esperando a jabuticaba entrar. Tom percebe o truque do amigo e consegue chutar a jabuticaba para cima na última hora, com os dedos. Vinícius abre os olhos e olha para cima. Agora é Tom que está de boca aberta, olhando para cima, esperando a jabuticaba cair. O roteiro não está muito bem escrito, mas eu escrevi para mim mesmo. Né? Não era para outras pessoas lerem, era só para eu saber o que eu tinha que desenhar depois. Né? Então, eu e os outros artistas, né? Porque a gente tinha uma equipe aí de umas 20 pessoas fazendo essa série.
E então, agora a brincadeira é essa, né? Tipo, eles entraram no lugar do gol e estão tentando comer a jabuticaba. Aí, o clímax do ato 2, né, o desastre, o momento que não tem mais como... O point of no return aí, um pássaro passa voando e pega a jabuticaba com o bico antes dela cair na boca do Tom. Os dois amigos veem o pássaro sumir no horizonte. Então, agora acabou a brincadeira, não tem mais o que fazer, não tem mais jabuticaba, ninguém ficou com a fruta, o passarinho que se deu bem. E eles, todo mundo ficou a ver navios, tanto eles quanto os ratinhos, coitadinhos, perderam a bola. Aí, Vinícius e Tom estão voltando para casa cabisbaixos, quando um ratinho assobia chamando os amigos. Eles olham para o lado, o ratinho afasta uma folha de bananeira, e do outro lado estão várias jabuticabeiras carregadinhas. E aí eles deitam no chão de boca aberta, e enquanto os ratinhos treinam pênalti na boca deles. Então eles vão... Agora todo mundo ficou feliz, todo mundo conseguiu o que queria. Um monte de jabuticaba, os ratinhos com futebol, e arrumaram 2 gols também. Então, deu certo para todo mundo, e a gente concluiu o episódio. Eu tentei dividir aqui, né, numa estruturinha de roteiro, o que é cada parte, né, do episódio, mesmo um episódio curtinho, ainda dá para encaixar numa estruturinha básica que eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar aí, né, e estudado, né, com outras referências pelo conteúdo do canal. E o que eu queria contar para vocês, essa série foi o programa mais visto em 2016, no Cartoon, e um dos episódios foi o segundo mais assistido do canal, em 2015 também, e ficou entre o top 10 do ano para as crianças de 4 a 11. Né? E o que eu queria dizer para vocês, né, que na época que eu escrevi os episódios, eu não me considerava um roteirista nem um escritor. E essa estruturinha, eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar. Agora que eu sou bem mais velho e que eu já fiz muitas outras séries e que eu aprendi com os meus amigos roteiristas, eu consegui encaixar os episódios dentro de uma estrutura de roteiro. Mas na época que eu sabia mais ou menos quanta coisa podia acontecer em 2 minutos. E eu sabia que tinha que ter umas idas e vindas, tinha que ter um conflito, mas eu sabia, assim, quase que instintivamente, assim, porque, de certa forma, eu acho que todo mundo sabe contar história, né? E eu não queria que a Gabi ficasse brava comigo, né? Porque eu não tô fazendo... Eu não tô falando que vocês não precisam estudar. Porque que não precisa estudar, não precisa aprender a fazer roteiro, não precisa aprender a escrever direito, não precisa aprender estrutura, não é nada disso que eu estou falando. Eu acho que a minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse tido essas aulas, ou se eu tivesse aprendido isso antes de escrever, né? Porque fica mais difícil de você se perder, ou você pode trabalhar mais rápido, né? Na época, para mim, cada roteiro era uma página em branco que eu não tinha nem ideia de como ia preencher, assim, né? Eu não tinha nenhuma guia eu só sabia mais ou menos o tamanho por conta de experiências passadas, né? O tamanho do quanto que eu precisava escrever e quantas coisas dava para acontecer nesse tempo. Mas eu não conhecia a estrutura e não conhecia outras ferramentas dos roteiristas, né? Mas isso não me impediu de escrever naquela época. Mais tarde, quando eu comecei a entrar em contato com o universo do roteiro, eu tenho que ser bem honesto, eu me fiquei inibido
eu falei, gente, isso é complicado demais, eu não sei escrever. Tipo, eu não... É melhor eu não sei, eu não... Melhor contratar um roteirista. Tipo, eu não vou saber fazer. Isso parece muito difícil. E aí, eu fiquei inibido durante muito tempo, assim. Foi muito legal poder retomar um dos episódios do Vinícius e Tom, que eu tinha escrito lá no passado, até para ficar mais leve, né? Hoje eu estou fazendo bastante desenvolvimento no estúdio, estou trabalhando com algumas séries novas, inclusive outra série que eu criei, e aí quando bate a insegurança é bom lembrar que eu fazia essas coisas na época que eu sabia muito menos do que eu sei hoje. Então, um pouco essa era o recado, né? Para não... É mais importante fazer do que esperar o momento certo para fazer, né? E é isso. Essa a apresentação que eu trouxe para vocês hoje. Eu estou vendo que tem algumas perguntas aí sobre storyboard. E um pouco a ideia que eu quis trazer, né? É justamente que o quanto, né? O quanto de informação está no texto e o quanto de informação está no desenho, né? Quando a gente sai do texto para entrar no storyboard, tem tanta coisa que o texto não fala, né? Então, sei lá, coisa do tipo, olhando para baixo, os amigos descobrem uma animada partida de futebol entre os ratos, usando uma jabuticaba como bola. Mas aí tem esse zip blur que a gente chama, e eles estão em close, olhando para baixo, aí rola o zip blur, aí estão lá os ratos, mas por que a gente não vê os ratos quando eles estão de longe? São várias ferramentas de desenho, né, e de história visual que a gente vai colocando para construir uma história visual em cima de uma história verbal, né? Então, quando a gente faz uma série não verbal, a gente escreve o roteiro 2 vezes. A gente escreve o roteiro na hora que a gente está imaginando a história, e depois a gente escreve o roteiro de novo quando a gente está desenhando esse storyboard. Quando a gente está imaginando como a gente vai contar tudo aquilo só visualmente, usando só as ferramentas de desenho, e tentar deixar aquilo claro, né? Aí que entra pose, entra acting, entra enquadramento, entra movimento de câmera, né, posicionamento da câmera, todas as ferramentas que a gente tem no storyboard para poder contar essa história, né? Tem a ferramenta quando a gente sobe, quando a gente desce, coisas que a gente estuda quando a gente vai fazer storyboard. Então, tá. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão colocando. Kellen, eu escrevo roteiros de animação no formato de ficção, mas não sei desenhar. Até que ponto o storyboard é essencial no pré-projeto? E até que ponto ele tem que ser bem desenhado? É muito difícil responder essa pergunta, assim. Eu acho que o storyboard em si, não necessariamente, ele é essencial no pré-projeto. Mas outros elementos visuais são essenciais no pré-projeto. Então, por exemplo, se você está fazendo um roteiro, que depois você vai apresentar para um canal, por exemplo, ou você vai apresentar, levar para o mercado, vai ser muito melhor se você tiver também um desenho que represente visualmente como vai ser seu universo, como vão ser seus personagens. Isso ajuda todo mundo a visualizar, encaixar a sua série, o produto que você está inventando dentro de uma caixinha. Né, ajuda a entender para que idade que qual é o tom, né, tem várias coisas, várias informações que estão contidas no desenho que nem sempre estão claras na parte de texto.
Então, eu acho que não diria que o storyboard é essencial no pré-projeto, quando você está levando ele para o mercado, mas algum desenho é essencial para levar o seu roteiro para o mercado. Se a ideia é fazer animação. Aí, eu tenho um grande sonho de escrever uma série de animação, mas não sei desenhar. Minha dúvida é igual daquela... Gente, a gente contrata um monte de roteirista que não sabe desenhar, né? Tipo, nas nossas séries está cheio de roteirista que não desenha. Escrever... Você não precisa saber desenhar para escrever uma série de animação. Você precisa saber escrever. Tem várias maneiras de você trabalhar criativamente numa série de animação. Às vezes, uma pessoa que escreve e desenha tem mais ferramentas na sua caixa de ferramenta e consegue criar um tipo de produto diferente do tipo de produto da pessoa que só escreve, ou do tipo de produto da pessoa que só desenha. Então, mas não quer dizer que se você não sabe desenhar, você não pode trabalhar com animação, não pode ser um criador. Tá cheio de série de animação criada por roteirista. Aliás, tem mais série de animação criada por roteirista do que criada por desenhista. E quando você faz um projeto de animação em grupo, como funciona a parte financeira? Nossa, essa pergunta dava para responder, dava para levar 3 meses de curso e ainda não ia ficar completamente respondida. Mas, basicamente, assim, no passado, quando o mercado de conteúdo animado surgiu no Brasil, quando que foi isso? Foi em 2010, né? O mercado antes de 2010, a Birdo não fazia conteúdo. Quer dizer, a gente fazia videoclipe, fazia curta-metragem, mas a gente não fazia série de animação. Nem a gente, nem ninguém. Não existia série de animação no Brasil. Série de animação brasileira. Em 2010, teve a Lei do Cabo, que obrigava os canais a cabo a exibirem 10% de programação nacional. E programação nacional independente, né, produzida por produtores independentes. Que é um número extremamente baixo comparado com vários outros países, né? Tipo, na França, 60% de produção francesa, 80% de produção europeia, né? Tipo, no Canadá os números são enormes também, as cotas de tela para produção independente interna, né? Tem muita gente que fala assim, mas nos Estados Unidos não tem. Verdade que nos Estados Unidos não tem lei que regula, mas os Estados Unidos, eles se recusam a comprar conteúdo estrangeiro. Então, tipo, não tem porque não precisa. Porque eles se recusam a exibir nos canais deles qualquer conteúdo que não seja norte-americano. Então, a gente trabalha com desenvolvimento, por exemplo, é separado. Tem o canal americano e tem o canal internacional. Né? Então, tipo, é o mesmo canal. Né? Eu não vou falar o nome do canal, mas o mesmo canal tem a divisão americana e tem a divisão internacional. A divisão internacional compra conteúdo estrangeiro e exibe no resto do mundo, mas não passa nos Estados Unidos. Então, tipo, esse lugar não precisa, né? Não precisa de uma lei, não precisa de uma regra. Mas os outros países do mundo precisam, a gente precisa. Né? O meu sonho é que tenha uma regulamentação para os streamings, porque essa regulamentação só valia para a TV a cabo. E a TV a cabo, todo mundo sabe que está morrendo, né? Então, em 5 anos, num período de 5 anos, o Brasil passou de 0 séries de animação para 80 séries de animação. Então, foi uma explosão do mercado, né? Foi uma grande explosão do mercado, como nunca se viu antes e como nunca vai acontecer de novo, a não ser que exista uma nova lei parecida. E nem se existir uma nova lei, não vai ser tão grande. Porque nunca mais a gente vai sair do 0 para algum lugar. Né? Agora já tem. A gente vai sair de algum lugar para algum lugar melhor. Enfim. Então, a partir desse estopim, o que os canais falaram, né? Os canais falaram assim, olha, você não pode obrigar a gente, a Disney, né, falou, você não pode obrigar a gente, tô falando, esquece que eu falei Disney, mas tipo, sei lá,
vocês não podem obrigar a gente a exibir programação nacional, porque não tem produtora competente para fazer desenho animado no Brasil. E eu vou parar de compartilhar aqui, tá? A tela. E, além do mais, assim, vocês precisam facilitar o financiamento, porque vocês não esperam que a gente use nossos dólares para investir em produção nacional, né? Aí você está pedindo demais. Você tem que fazer uma transição suave. Já que você está obrigando a gente a exibir programação nacional, você tem que facilitar para o nosso lado também. E o governo falou, não, de boas, a gente vai facilitar para o lado de vocês. A gente vai criar mecanismos de financiamento onde, ao invés de você pagar imposto, você pode investir esse dinheiro que você pagaria nesse determinado imposto numa série animada. Então tá bom. Então, nessa época, na época que a gente fez Osvaldo, era possível você conseguir um financiamento composto, uma parte da produtora, uma parte de um FUNCINE, que era dinheiro incentivado, uma parte de um artigo 39, que também é dinheiro incentivado, de um canal. Era possível você compor várias fontes de financiamento para poder fazer uma produção brasileira, original. Só que hoje não dá mais, hoje a gente não faz mais isso. Né? Hoje, a maior parte desses mecanismos não existem mais. Ou se existem, não funcionam no mesmo ritmo que funcionavam naquela época. Então, hoje em dia, o que a gente mais faz é prestação de serviço. Hoje em dia, a gente continua fazendo série, né, e fazendo conteúdo, mas contratados como prestadores de serviço. Qual que é a diferença? A diferença é que, naquela época, a gente era dono do nosso próprio conteúdo. E hoje, a gente não é mais dono do nosso próprio conteúdo. Se um dia, na possibilidade remota do nosso conteúdo ser um grande sucesso e explodir no mundo inteiro e gerar camisetas e bonequinhos e jogos de videogame, quem vai ganhar o dinheiro de todos esses subprodutos é o canal e não nós, né? Não a gente. A produtora vai só receber pela produção e pronto, acabou. Então, a gente também não tem a chance de continuar vendendo esse mesmo produto ao longo dos anos que a gente tinha no passado, né? A gente não tem a chance de fazer uma vez e vender várias, né? Porque isso que fazer conteúdo é isso. Você faz uma vez, né, uma série, e depois você vende essa mesma série para o resto da sua vida. Enquanto tiver gente comprando, você continua vendendo, né? E depois que você fez vendas o suficiente, depois que você vendeu essa mesma série para vários canais por vários anos, você recupera o dinheiro que você gastou para produzir a série. E depois que você recuperou o dinheiro que você gastou para produzir a série, você começa a ter lucro, né? Nenhuma série é lucrativa na primeira venda. Isso não existe. A primeira venda é uma fração do dinheiro que você gastou para produzir essa série. Então, ela tem que ser vendida muitas vezes, para muitos canais, em muitos lugares do mundo, durante muitos anos, para ter a chance de recuperar o dinheiro que foi gasto nessa produção. Então tá. Vou tentar ir na ordem, agora eu vou tentar responder um pouco mais sucintamente, tá, gente? Desculpa que eu falo demais. Qual equipe mínima que não pode faltar numa animação? Pergunto sobre a equipe mínima, porque animação é caro, dependendo da verba, temos que ter uma equipe... Então, depende, né, gente? Depende do tamanho da série. Quando a Birdo estava no começo, era só eu, a Luciana, e mais
2 assistentes, éramos em 4. A gente animou uma série para MTV Ásia. Era uma série de 13 episódios, também, era 2 minutos e meio. Então foram 4 pessoas, foram necessárias 4 pessoas para animar uma série. Mas num contexto, era uma série que não era complicado, os roteiros vinham prontos, não tinha muita gente dando note, né? Então, assim, hoje em dia, as séries de 11 minutos que a gente faz, a gente está trabalhando agora, a gente está prestando serviço, fazendo animação do Menino Maluquinho para Netflix. Tem mais de 60 pessoas envolvidas na produção. Então, depende, né? Já fez série que teve mais de 180 pessoas envolvidas na produção. Os produtos têm escalas muito diferentes. Boa noite. Gostaria de saber se há demanda no mercado brasileiro para animações não infantis. Eu não sou a pessoa certa para responder essa pergunta. A pessoa certa para responder essa pergunta são os executivos de canal. Eu acho que sim. Assim, eu acho que brasileiro assiste a animação depois de adulto. Mas talvez seja a minha bolha. Talvez eu viva numa bolha onde pessoas assistem animação depois de adultos. Eu não sei se todo mundo assiste animação depois de adulto. Então, sei lá, eu não sei responder essa pergunta. É uma pergunta para executivo de canal. Tá. Onde eu posso apresentar um projeto para receber feedbacks? Como perder insegurança sobre a qualidade do conteúdo? Eu vou começar a responder a segunda parte da pergunta. Você nunca vai, se você for que nem eu, você nunca vai perder a insegurança sobre a qualidade do conteúdo. Você vai continuar inseguro sobre a qualidade do conteúdo para sempre. Agora, onde eu posso apresentar um projeto para receber feedback? Em muitos lugares dá para você apresentar seu projeto para receber feedback. Eu acho que está envolvido com os eventos de mercado, está envolvido com o Rio 2C, o Max em Minas, o Serilab em São Paulo. Eu acho que tem vários eventos de mercado. Você está envolvido nesses eventos, todos os eventos de mercado têm alguma parte do evento é sobre pitching de conteúdo, tanto os nacionais quanto os internacionais. E esses são os lugares que são feitos pelo mercado né, para apresentar projeto. Mesmo a gente, que é produtora, a gente vai nesses eventos quando a gente consegue, e é nesses eventos que a gente apresenta nossas séries em desenvolvimento para os canais. Todo mundo faz isso, produtoras, criadores, né? Tipo, mas eu quero levar um conteúdo para Birdo. No passado, a gente até aceitava. Hoje em dia, a gente não aceita mais, porque a gente não consegue levantar mais financiamento nem para fazer nossas próprias séries. Então, a gente não recebe mais projeto de fora do estúdio. Porque a gente não consegue prometer que a gente vai conseguir levantar financiamento para fazer a sua ideia, ainda que a sua ideia seja brilhante. E eu trabalho como assistente de roteiro, sou animadora e ilustradora, penso fazer uma bíblia para uma série infanto-juvenil. Minha dúvida é, você precisa fazer uma consultoria com pedagogos para entender bem o público, para elaborar a bíblia, projetos de venda? Vocês levam muito em consideração o tipo de canal que vai ser exibida a série? Sem dúvida. É assim, a gente bateu muito a cabeça, a gente aprendeu na experiência. E quando começou no Brasil, quando começou esse lance de conteúdo no Brasil, ninguém sabia muito bem fazer. E nem os executivos de canal sabiam muito bem julgar. Então passou todo tipo de coisa. Passou todo tipo de coisa em todo tipo de canal. Hoje em dia, os executivos estão mais bem treinados, os canais estão mais bem treinados, as exigências subiram para você fazer um conteúdo. Então, sei lá, a série
o Badabim, que a gente coproduziu com a Chatrone, que é uma série que fala sobre arte, né, teve uma consultora que era formada em arte e educação. Então, teve uma consultora de arte e educação, para garantir que a gente não estava falando besteira, que a gente não estava ensinando errado, né, falando nenhuma bobagem sobre arte para as crianças. Então, e outras séries, a gente tem uma outra série que a gente está trabalhando que tem uma consultora de biologia, para garantir que a gente não está falando besteira sobre plantas e animais para as crianças, né? Então, sim, existe um compromisso forte, uma grande responsabilidade fazer conteúdo infantil. Você tem que tomar muito cuidado para não falar besteira para a criança. E mesmo... né, eu mostrei lá os notes lá do Vinícius e do Tom, lá as coisas que o Rio 2016, eles estavam certos. Assim, sempre existe uma solução criativa para tudo. Então, eles entendiam a responsabilidade de fazer um mascote que é para representar valores positivos para as crianças, assim. E você tem que realmente tomar cuidado para não fazer besteira, para não colocar o seu personagem numa situação condenável. E vocês levam muito em consideração o tipo de canal? Sim, sem dúvida, leva muito em consideração. A gente já, quando desenvolve eu acho que mais do que levar em consideração o tipo de canal, é levar em consideração o demográfico. A gente sabe quando a gente está desenvolvendo para um produto pré-escolar, né, um produto que a gente chama de bridge, que é de 5 a 8, um produto que é kids, né, que é talvez 8 a 11, aí um produto que é teen, né, tipo, a gente sabe qual é o demográfico que a gente está trabalhando toda vez que a gente desenvolve um novo produto. A gente tenta navegar dentro desse demográfico, né? E os canais também respeitam esses demográficos. Hoje em dia está uma bagunça. Antigamente era mais fácil, né? Porque Cartoon Network era um canal mais voltado para menino e era mais 9 a 12. A Nick tinha um perfil um pouco mais 6 a 9. O Discovery Kids era mais 4 a 6. Os canais eles se encaixavam em faixas mais claras. Hoje em dia todo mundo é plataforma e todo mundo tem conteúdo para todas as idades. Então hoje em dia é um pouco mais difícil. Mas sim, você tem que saber para que idade você está escrevendo. Você tem que conhecer as crianças daquela idade, você tem que conhecer o tipo de conteúdo que elas consomem, porque você não vai conseguir vender uma série de idade diferente para crianças de idade diferente. Né? Tá. Vamos ver. Que pontos você acha que a narrativa de animação tem diferente da live action? Pode ser o básico mesmo. Então, essa é uma pergunta também difícil, porque tem todo tipo de produto em animação. E tem todo tipo de produto em live action. Eu acho que, sei lá, essa série, o Vinícius e Tom, que a gente acabou de assistir aí, ver um episódio, ele tem mais em comum com os filmes do Charlie Chaplin, sei lá, Buster Keaton, do que com BoJack Horseman, que também é uma animação. Então, assim, dentro de animação, ou do que Rick and Morty, sei lá, tipo, dentro de animação tem muito tipo de produto diferente. Dentro de live action também. Uma série animada de comédia física sem diálogo é mais próxima de um live action de comédia física sem diálogo do que de um sitcom, por exemplo. Né? Então eu não penso muito em dividir a narrativa de animação e de live action. Eu acho que tem outros grupos que são mais relevantes para você encaixar seu conteúdo e entender como ele é diferente de outros conteúdos. Então tá. Quais as qualidades mais importantes em um roteiro de animação de comédia infantil, na sua opinião? Você acha que ainda existe espaço para roteiristas dentro das produtoras nacionais, visto essa situação complicada de financiamento de produção de conteúdos originais no Brasil? Ou seria melhor apostar em carreira dentro dos serviços de streaming?
Eu não sei como funciona uma carreira dentro de um serviço de streaming. É, eu, eu nem sabia que o serviço de streaming contratava roteirista, assim, tipo, deve ser óbvio que sim, mas eu não sabia. É, mas eu acho assim, ainda tem muita produtora de animação. A gente está com dificuldade de fazer nossa produção original, mas a gente está trabalhando. Está todo mundo trabalhando, está todo mundo com projeto. Seja ele de prestação de serviço. Então, a gente precisa da mão de obra, dos roteiros. Todo mundo precisa. Então, assim, todo mundo se vira. Ninguém quer deixar de fazer. Ninguém quer parar de trabalhar. Todo mundo quer continuar trabalhando. Então, em condições melhores ou em condições piores, sendo mais dono ou sendo menos dono, mas ninguém vai parar de produzir. Então, realmente, é uma tristeza essa condição atual do financiamento, mas ninguém parou de trabalhar por causa disso. Quais canais... Quer falar alguma coisa, Gabi? Rapidinho. Aproveitando a pergunta do pessoal, da Kelly, que ela fez aqui, o que pode faltar na Bíblia de animação, por exemplo, que nem aqui na rodada de negócios, a gente quer apresentar um projeto de animação para uma produtora. Você, como produtora, já tem essa experiência. O que a gente precisa apresentar tanto desse projeto, por exemplo, que a gente está imaginando? O que a gente precisa chegar, assim? É tipo uma Bíblia, daí é o que ela falou que precisa ter. A gente precisa construir sinopse de episódio, como se fosse uma Bíblia normal. Você sabe dizer para a gente quais as referências que a gente precisa colocar? Como que funciona? É muito parecido com uma Bíblia de live action. Eu acho que é parecido com uma Bíblia de live action. Eu acho que também é diferente de acordo com o mercado. E é diferente de acordo com o território. E é diferente, por exemplo, sei lá, tem o festival de Annecy, tem MIFA, né? O mercado lá em Annecy chama MIFA. É um mercado muito importante no universo da animação. E isso acontece em Annecy, na França, lá na Europa. Os europeus, eles não gostam muito de conteúdo comercial. Então, dificilmente você vai conseguir vender uma série de ação estilo Ben 10. Não vai ser selecionada para o MIFA. Eles não vão aceitar. Mas se você tem um longa-metragem que conta de uma história brasileira, regional, com um estilo de arte que é específico, que não é só um estilo de arte Disney misturado com um anime. Se você tem alguma coisa nesse sentido, eles vão topar, eles vão gostar. Se for uma história, né, uma história que eles nunca ouviram falar, uma história né, indígena, ou uma história do Pantanal, eles vão gostar, eles vão querer ver, eles se interessam, eles têm curiosidade. Agora, não, mas eu quero fazer uma série de ação e porrada com ninjas, então você vai vender no Kids Screen nos Estados Unidos. E aí você vai tentar deixar o mais parecido possível com o que está passando nos canais que você gosta, né? Tipo, então é muito diferente, assim, né? Fazer uma Bíblia, nem toda Bíblia serve para todo evento, ou para todo player. E esse é o tipo de coisa que você só descobre com experiência, assim, né? Fazendo, levando, ouvindo o feedback do canal, entendendo qual que é a diferença, e as diferenças regionais. É só a experiência que você vai... Então você tem que fazer, no começo você faz, sem estar super preocupado, e aí você apresenta para todo mundo que você puder. Às vezes você vai errar, às vezes você vai ouvir os desaforos, né? O canal vai falar assim, mas espera aí, por que você está apresentando isso para mim? Eu não tenho conteúdo pré-escolar. Mas você pode escutar esse tipo de coisa. E aí você vai falar, opa, cometi uma gafe. E aí você vai aprender que você não apresenta mais conteúdo pré-escolar para aquele canal. Então, assim, você estuda uma parte e outra parte você vai ganhando na experiência. Mas, enfim, como que é a estrutura de uma Bíblia? Eu acho que a estrutura de uma Bíblia de animação, eu não sei como é de uma de live action, mas
Uma de animação, a gente costuma ter uma premissa muito legal e muito engraçada, né? Eu falo engraçada porque a maior parte dos nossos projetos são de comédia, mas pode ser dramático também, né? Não precisa ser engraçado. Existe animação drama. Mas uma premissa muito interessante, você parte de uma premissa muito interessante, de preferência, uma premissa original que pouca gente tenha feito igual. Agora, se você vai contar uma história de um amigo, de um herói predestinado que foi escolhido e que vai despertar um poder mágico e achar uma pedra, tem que achar uma pedra para tipo enfrentar o bem contra o mal. Essa história que todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes, se for a mesma história, aí você tem que colocar muito valor de produção, porque a sua tem que ser melhor do que todas as outras, né? A sua história sobre a jornada do herói que vai encontrar a pedra e enfrentar o destino do universo vai ter que ser melhor do que de todo mundo. Agora, se você fizer a história sei lá, o tatu arqueólogo que descobriu uma civilização mesoamericana embaixo de Belo Horizonte, daí tudo bem, não precisa ser melhor do que todas as outras, porque você vai ser a única pessoa que tem a história do tatu que descobriu uma civilização mesoamericana embaixo de Belo Horizonte. Então, é um pouco... a originalidade serve também para você se safar com as coisas que você consegue fazer, né? E com as coisas que você também consegue fazer no Brasil. Não, eu quero fazer aqui uma animação que, tipo, pensa assim, estilo Ghibli. Gosto muito de... Minhas referências são Totoro, Miyazaki, né? Tipo, gosto muito de Ghost in the Shell. Essas são minhas referências. Não vai dar, porque só o Ghibli consegue fazer Ghibli, ninguém mais consegue. Assim. Então, não adianta você prometer que você vai fazer uma coisa parecida com o estúdio Ghibli, que você vai morrer na praia, assim. Nem os próprios japoneses conseguem fazer uma coisa parecida com o estúdio Ghibli. Né? Então, a gente tem que também ser um pouco mais consciente das nossas capacidades, assim. Não é uma coisa, tipo, não é para não ser ousado. Para ter um pezinho no realista, né? Então tá. Eu nunca terminei, né? Então, uma premissa muito engraçada, uma premissa legal, interessante, original. Uma descrição dos personagens, com foco no relacionamento. E a descrição dos personagens também. Esse personagem aqui, ele é muito criativo e curioso. Essa outra personagem aqui, ela é bravinha e energética. Meio genérico. São descrições meio genéricas, assim. É legal quando a descrição dos personagens está conversando com a sua premissa, né? Então, sei lá, o tatu arqueólogo que descobriu a civilização mesoamericana embaixo de Belo Horizonte, ou de repente, tipo, o tatu vem de uma família de imigrantes e, sei lá, nunca se reconheceu na cultura local, e aí ele descobre que tem um mundo com pessoas iguais a ele que já viveram naquele lugar no passado. Ele já tem uma... Ele não é só um tatu curioso e bonachão. Ele é um tatu que tem um drama que está relacionado com a sua premissa. E, e aí já é uma descrição de personagem mais interessante. Então tá. Descrição de personagem, descrição do universo, né? Como que aquele seu universo serve às histórias e aos personagens, né? E é uma mensagem principal da série, eu acho. Dependendo da faixa etária, às vezes
é muito importante a parte da mensagem, ou se a série ensina alguma coisa, quais os valores que você está levando para as crianças, né? Então, criança mais velha, tá tudo bem fazer série só de comédia que não tá te ensinando nada. Que é só para você dar risada. Tá tudo bem. Agora, criança mais nova, normalmente você quer ter ensinar alguma coisa ou promover algum valor positivo. Aí você mostrou o texto do Vinícius então que você escrevia para você mesmo. Mas quando o roteirista e o animador são pessoas diferentes, esse texto precisa ser mais detalhado? Conter mais descrições para ajudar na criação visual das cenas? Eu acho que não. Eu acho que, como eu contei, né, tipo, a história é escrita 2 vezes. Ela é escrita uma hora no roteiro, uma vez no roteiro e uma vez no storyboard. E isso é natural. Assim, eu não conheço nenhum ser humano que é capaz de colocar num roteiro todas as informações visuais que vão estar nessa obra depois que ela seja filmada ou seja animada. Porque tem muita gente que vai dar palpite. Tem o diretor de fotografia, tem o figurinista, tem o cara do áudio. Tipo, o roteiro ele cumpre até uma certa etapa. Aí depois você tem que contar com o talento, a habilidade, expertise de todas as outras centenas de pessoas que vão trabalhar naquele produto. Então, assim, eu acho que é uma ilusão de controle você querer fazer uma descrição detalhada demais. Até porque se sua especialidade não né, desenhar, vai ter solução que para você vai ser difícil de enxergar. Por mais que você escreva e tenta ser super detalhado, na hora que desenhar não vai funcionar. E aí você tem que deixar um desenhista resolver. Né? Então, eu acho que não precisa ser super detalhado. Eu acho que está tudo bem você contar o que precisa e deixar as outras etapas para as outras funções criativas que vão vir depois de você. Perguntas do chat acho que já foram, né? Sim. Tem alguém que quer abrir o microfone e perguntar, gente? Querem? À vontade. Ou quiser perguntar aqui pelo chat, não quer falar. Joyce. Cenários são importantes na Bíblia? Faltou minha pergunta que ele pulou. Eita, desculpa aí, Ken. Cenários são importantes na Bíblia? São. Eu acho que sim. Porque, né, é a parte que você fala do universo. Né, como que o universo está servindo a sua premissa assim, a seus personagens, assim, né? Tipo, você inventou uma história que é sobre carros que falam. Então você, como é o universo, né, do lugar da sua história que são carros que falam, você tem que falar que seu universo é um lugar feito de estradas, e que as estradas são muito legais, e que tem estradas de todos os tipos, enfim, né, tipo, e como é o restaurante que o carro vai frequentar, sei lá, tipo, você tem que falar. Então, acho que sim. Mas um desenho de cenário tá bom, eu acho, tipo uma Bíblia. Se você tem uma descrição legal e o desenho está representando sua descrição, só precisa fazer um desenho, já tá bom. Qual que é a sua pergunta, Kellen, que eu pulei? O que não pode faltar numa Bíblia de animação é essa? Me diz, Kellen, me diz. Um projeto de curta de animação que precisa ser uma Bíblia ou se seria mais para longas e séries? Mais para longas e séries. Projeto de curta normalmente tem roteiro. Oi. É a Kelly. Oi, boa noite. Boa Não, noite. é porque travou aqui. Não, é que eu te perguntei quais os players, tanto de canal, de streaming, que você percebeu ao longo da sua jornada que tem mais interesse em conteúdo brasileiro. A gente sabe que, pela falta de regulamentação, é meio que quase ninguém, mas assim,
sempre tem um ou outro que tem mais interesse, mais abertura. Nossa, que pergunta difícil, Kelly. Assim, eu acho que isso não é uma constante, eu acho que isso varia com o tempo. Eu acho que isso varia, eu acho que nada é muito constante. Teve uma época que a Netflix estava investindo em bastante conteúdo brasileiro, mas aí, tipo, de um dia para o outro fechou o escritório no Brasil, assim, tipo, muito difícil responder essa pergunta. Teve uma época que o Cartoon estava exibindo bastante conteúdo brasileiro. Tinha o Irmão do Jorel, tinha o Oswaldo, tinha historietas, tinha Carrapatos e Catapultas, tinha o Tromba Trem, que era no Boomerang, tinha a Zuzubalândia, que também acho que era Boomerang, tinha, sei lá, um monte de série brasileira no canal. E era um momento muito bom. Então vai variando, assim, né? Tipo, o mercado é muito flutuante. E eu não sei responder. Ó, que bom, Papai Abu também gosta dessa abertura. Eu tenho muito orgulho dessa abertura da equipe de animação. Era Anderson Lister, Thiago Koji fez o storyboard, o Anderson Lister animou, não vou lembrar o Fernando Finamori também, só gente incrível, muito boa mesmo. Vai, gente, mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Poderia indicar um livro ou autor para estudar escrita para animação e essa construção de mundo dentro da animação? De novo, eu acho que um livro live action, um livro sobre live action funciona para animação. Acho que você não precisa ser um livro sobre um autor que escreve exclusivamente para animação. Tem livros que falam sobre animação que são uma delícia de ler. Tem um livro que é escrito por um diretor do Pica-Pau, Shane, como que ele chama? Gente, desculpa a minha memória, mas um dos livros um dos livros das antigas que eu li, que era muito divertido, e ver como é que o cara fazia para dirigir o Pica-Pau. Tem a biografia do Chuck Jones, que é famosa, que também é um livro sobre animação, todo animador gosta, porque Chuck Jones era realmente incrível. E eu, pessoalmente, eu sempre gosto de recomendar livro nacional, e livros simples. Eu acho assim, que quando você está começando, não sei se é o caso de vocês aqui, né, se vocês estão começando, se vocês já têm alguma experiência, mas eu gosto muito do livro do Raoni Marx, que chama Como Escrever Histórias. O Raoni, ele é artista de storyboard, ele também é quadrinista, e ele escreveu um livro muito engraçado e simples, que é curtinho. Eu comprei esse livro para minha sobrinha de 12 anos, né? Ela adorou. E então eu li, eu gostei muito quando eu li também. Então é um livro que eu recomendo, porque é um livro de um autor que está no mercado, em português, é simples e que já te dá muita informação. Só para tentar fazer o que o Raoni te conta lá no livro, você já vai passar muito perrengue. Então, mas assim, né? Ler, tudo que você lê vai te ajudar. Autor nacional, autor gringo, é interessante, né? Quanto mais você consumir de conteúdo didático. Pensando em quem envia currículo para a produtora, mais legal receber spec ou original? As duas coisas são legais. É muito mais difícil para os diretores ou para os produtores, ou até mesmo para os chefes de roteiro. Normalmente quem seleciona a equipe de roteiristas são os chefes de roteiro. É muito mais trabalhoso ler roteiro
do que, sei lá, para um diretor de animação analisar um portfólio de animação. Às vezes um diretor de animação, ele assiste lá um demo reel, ele consegue ver 30 portfólios com detalhe em meia hora, sei lá, um por minuto. Agora, roteiro não, você tem que se dedicar, você tem que estar atento, você tem que estar num lugar calmo. Não dá para você ler o roteiro no meio do trabalho. Você consegue ver um portfólio de um animador no meio do trabalho. Agora, roteiro não. Você tem que ter um momento especial para ler um roteiro. E é mais difícil mesmo, é um compromisso mais complicado. Eu acho que se você tiver exemplos de coisas curtas e que você acha que apresentem seu trabalho, é mais chance de mais pessoas lerem. Especialmente se você for completamente desconhecido e não aparecer indicado. Então, mesmo o seu texto de apresentação é uma chance de você escrever alguma coisa engraçada. Ou se o seu objetivo for ser né, uma série de comédia, sei lá. Tipo. Então, eu acho que coisas curtas e não mandar muita coisa, de repente só o seu melhor trabalho e direcionado para o trabalho que você quer. Então, se você é uma série de comédia, manda só um roteiro e é uma comédia. É uma série de comédia infantil, manda só um roteiro e é uma comédia infantil. Não adianta você mandar um drama adolescente. Então, acho que é um pouco difícil isso, né? Porque, assim como dá trabalho pro cara que está lendo ler, dá mais trabalho ainda pro cara que está escrevendo escrever. E nem todo mundo tem né, roteiro de todos os gêneros dando sopa para sair distribuindo para as produtoras. Então, acho que também, para quem é roteirista, também vale escrever mais conteúdos curtos, porque tem série de 2,5 minutos, tem série de 5 minutos, tem série de 7 minutos, né? Você não precisa escrever um roteiro de 22, ou de meia hora, ou de, sei lá, ou de longa, né? E quando é um roteiro de longa, as pessoas costumam mandar uma sinopse comprida. Né? Então, também, tipo, sua habilidade em escrever sinopse comprida também conta. Né? Vale a pena investir na sua habilidade de condensar o seu trabalho no menor quantidade de texto possível, porque fica mais fácil para a pessoa que vai avaliar. Depois, se ela achar, putz, cara, esse sinopse é incrível, aí ela já vai se dedicar para ler seu roteiro com mais calma. Mas talvez aquele roteiro que só vai pegar depois da terceira página, e pode ser que a pessoa nunca nem sequer chegue no fim se ela não estiver interessada já em ler até o fim. Assim. É difícil, gente. E tem que contar com a sorte também. Sinto muito. Mas o nosso trabalho também é assim, tipo, quando a gente vai apresentar, a gente também passa pela mesma coisa. Pode falar, Kevin. Paulo, nos roteiros de live action, a gente conta, a partir da formatação, 1 minuto por página. E o da animação, funciona desse jeito? Também, a gente também conta. 1 minuto por página. Mais ou menos. Ainda que né, não tem muita regra, né? Tipo, esses episódios aí do Vinícius e Tom é uma página, são 2 minutos e meio. Então, às vezes, depende do tipo de conteúdo, assim. Acho que 1 minuto por página é razoável quando você está fazendo um filme que é muito baseado em diálogo. Um filme muito baseado em diálogo, que a história é levada para frente pelas conversas, eu acho que o 1 minuto por página costuma cair bem. Eu acho que foi, né? As perguntas. Gente, minha câmera falou bateria. A outra a Maria também tinha perguntado isso, né? Do tempo de página. E currículo, acho que foi todas as perguntas que estavam aqui de novo. Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Paulo me tirou dúvidas que eu nem sabia que tinha, Joyce.
Ninguém mais quer falar? Ninguém mais quer perguntar nada, gente? Aproveita. A gente pode perguntar, não existe pergunta, ruim, tá? É muito difícil, por exemplo, assim, você estava falando, né, do tempo. Por exemplo, se você tem uma ideia ali que você quer transformar, fazer o roteirinho, você tem que fazer muito mais inscrição, no caso, que nem você está falando desse desenho seu, que você fez do Tom e do Vinícius. É muita descrição para você fazer isso, no caso que não tem fala, ou desenho com fala, você tem que descrever bastante todos esses ambientes. Como que é para você fazer? Tem muita descrição? Olha, assim, eu pessoalmente, eu mostrei o exemplo que eu estava escrevendo para mim mesmo, mas pessoalmente, eu prefiro menos descrição. Assim, um dos episódios do Vinícius e Tom era um episódio que era sobre uma batata quente. Eles estavam cozinhando e a batata estava quente e eles começavam a jogar vários esportes tentando rebater a batata de um ponto porque ninguém queria segurar a batata. Então era essa a premissa, assim. E basicamente tinha um parágrafo só. Vinícius e Tom estão na cozinha quando pegam uma batata quente e a cozinha vira uma quadra muito louca onde ninguém quer segurar a batata. E pronto, era isso que estava escrito. E aí a gente tinha que preencher 2 minutos e meio. Só que é fácil você preencher 2 minutos e meio com uma batata quente. Né? Aí vai rebater com um taco de golfe, o outro vai dar uma manchete, e aí vai cair numa panela como se fosse uma cesta. Você vai inventando, assim, tipo... E o cara que está desenhando vai inventando, assim. Você pode tentar escrever tudo isso. Uhum. Mas não precisa, eu acho. Então, eu gosto do processo de deixar as pessoas que vêm depois de você, né, serem coautoras. E na maior parte dos lugares, eles nem falam, por exemplo, na Pixar não tem uma divisão roteiro e storyboard. Uma coisa só, departamento de história. Na DreamWorks também não tem uma divisão entre roteiro e storyboard, é departamento de história, né? Então, tipo, todo mundo lá está escrevendo a história. Na Warner, uma série de produtos também não tem divisão. São esses, tipo, Looney Tunes, Animaniacs, é departamento de história. Então, acho que tem coisa que é legal você se preocupar como roteirista e deixar o resto, você não precisa inventar tudo. Outras pessoas vão inventar para você. Legal. Joyce. Uma pergunta rápida, só complementando essa. Então, a interação entre o roteirista e o animador o animador não, desculpa. O roteirista e o storyboarder continua por um tempo, até porque, sei lá, eu sou animadora e às vezes algumas ações que o roteirista escreve em uma linha é um pouco mais complicada de fazer, aí tem que cortar cenas. Como é essa interação depois da sala de roteiro? Você saberia me dizer, assim, resumidamente? Isso depende do produtor. Na maior parte das vezes, e os roteiristas reclamam muito disso, depois que eles entregam o roteiro e o roteiro é aprovado, eles só vão ver depois o episódio pronto no ar na TV. Isso é o que acontece na maior parte das vezes. Os roteiristas ficam chateados, eles reclamam com os produtores, mas é o que mais acontece. Às vezes os roteiristas se mantêm em contato com o artista storyboard, mas nem sempre é uma relação fácil. Nem sempre é uma relação frutífera. E é por isso que muitas vezes alguns produtores preferem que, depois que o roteiro está aprovado, deixa na mão das outras pessoas. Então, porque é difícil mesmo, né? Tipo, às vezes o cara que escreveu, a pessoa que escreveu, o roteirista ou a roteirista, fica muito apegado, ou tem uma visão muito particular, e aí, ao invés de ser uma colaboração, vira uma competição com a pessoa que vai fazer
o storyboard, ou vira uma relação hierárquica, onde o roteirista acredita que o storyboard tem que respeitar exatamente o que estava na cabeça dele, quando não é assim que funciona um processo criativo em grupo, colaborativo, né? As pessoas têm interpretações diferentes e paciência se não foi exatamente a mesma coisa que você pensou. Então, trabalhar em grupo é um processo de desapego que nenhuma única pessoa é a dona exclusiva da história, né? Nem mesmo o roteirista. Tem mais perguntas, gente? Ninguém mais tem perguntas? Perguntaram a respeito de registro. Animação, mesma coisa, né? Bíblia de animação, antes de apresentar, tem que registrar também, né? Essa parte que você falou de premissa, personagem e tudo mais. Assim, eu levaria uma bronca dos meus advogados se eu dissesse que não tem que registrar. Mas, a não ser numa questão legal, a não ser que você realmente vai entrar numa questão legal, sei lá, eu acho que eu nunca vi um registro garantir nada para ninguém, assim. Até porque, de verdade, assim, quando as pessoas falam, e é verdade, tem muita gente fazendo a mesma ideia, a qualquer momento do tempo, assim. Então, muito difícil, assim, tipo, já apresentei um monte de série para canal, e o canal falou, sabe o que é? Eu tenho uma série parecida. E era verdade que ele tinha mesmo uma série parecida em desenvolvimento. E eu estava achando que eu estava abafando com uma ideia única e brilhante e original. Então, mas depois eu aprendi que isso acontece. Nas poucas vezes que eu tive do lado de receber projeto, recebi um monte de projeto igual. E eu falei, não é que é verdade mesmo? Então, eu acho assim, eu não me preocupo muito. E às vezes eu até... Então, mas putz, uma série roubada... Dá tanto trabalho para fazer uma série, tanta gente envolvida, como que dá para jurar que foi roubado, assim, sabe? Tipo, eu acho que é difícil, acho que é uma relação meio, mas isso é pessoal, assim, tipo, eu acho que dá para... Bom, enfim, a recomendação correta é, sim, registrem seus trabalhos. Mas saibam que tudo que vocês fizerem, alguma outra pessoa no mundo está fazendo a mesma coisa. Porque isso chama Zeitgeist, é o espírito dos tempos. O Thales perguntou uma coisa aqui também. O que aumentaria os custos de produção de uma série ou filme animado? Toda vez que você escreve a palavra multidão, aumenta os custos de uma série ou filme animado. Assim. Então, escrever multidão aumenta os custos. Outra palavra, exército, aumenta os custos também. Cena de ação aumenta. Tem umas palavras que não adianta. Assim, tipo, a gente tem essa regra, né? Em animação é assim, quando no roteiro está escrito é um. Quando no roteiro está escrito alguns, quer dizer 2. Quando no roteiro está escrito assim, vários, são 3. Então é assim, né? Tipo, você pode ter 1 soldado, 2 soldados ou 3 soldados. Talvez, assim, com muita boa vontade, um exército você desenha 4. Então, um pouco... Coisa que é difícil de desenhar. Tudo que for difícil de desenhar, o que for levar tempo para desenhar. Tem aquele famoso filme lá do Miyazaki, do avião, que, tipo, os caras estavam fazendo o filme enquanto tinha uma equipe que ficou durante a duração inteira do filme trabalhando numa única cena. Então foi tipo 5 segundos do filme que demorou o mesmo tanto para fazer do que os outros 90 minutos. Então, sei lá, né? Tem coisa que é dureza. Kellen, quer falar? Pode falar. Não, é só para ressaltar mesmo que é muito importante o registro, porque quando eu falo que eu tive a série roubada, era assim, óbvio que muita gente tem a mesma ideia e a gente pensa, nossa, uma ideia genial, chega lá e tem 20 pessoas que têm a mesma ideia. Só que no caso, eu não registrei, né? Mas eu coloquei a série num edital do FSA. E
era muito igual tudo, só mudava algumas coisas da série e o título, que tipo era Meu Mundo, Minha Casa. Aí colocaram Minha Casa, Meu Mundo. Entendeu? Então, assim, o que eu penso que pode ter vazado, aliás, a sinopse, quando você escreve, é pública, né? Algum parecerista julgou, eu não posso, enfim, falar muita coisa. Mas é super importante registrar. O Leandro está perguntando onde. A Biblioteca Nacional está meio complicada, mas tem um site que chama Registro de Obras, que pelo menos eu recomendo. Registra lá, se tiver muita pressa, e espera a Biblioteca Nacional voltar à normalidade, né? Porque ainda não voltou. Mas é super importante você ter o registro mesmo. Não, obrigado, Kelly. Obrigado pelo link aí. Me desculpa se eu falei besteira, mas eu estava pensando num outro contexto de, de ideia parecida que é bem diferente do que você contou. Então, escutem a Kelly, pessoal. Acho que tem mais uma pergunta do Bruno. Você comentou que atualmente você só trabalha como terceirizado. Você acha que é muito difícil produzir uma série autoral? Acho. Acho. Assim, na verdade, assim, até série autoral, né? Tipo, a gente tem outras séries dos nossos artistas lá da casa, né? Tipo, da Beard. É difícil a gente levantar financiamento para produzir a série deles de maneira independente. O que acaba acontecendo é que você vende, se a ideia for muito boa, for tudo muito legal, você acaba vendendo essa API para um canal. E aí o canal te contrata como prestador de serviço na série que você mesmo criou. Então, assim, ainda é autoral? Ainda é, mas não é mais independente. Agora ela tem um outro dono que não é você. E você nunca vai ver um tostão se essa série for um sucesso. Então, assim, tipo, é autoral, mas você não é mais dono. Então, o que é difícil não é fazer série autoral. O que é difícil é você continuar sendo dono. Isso é difícil. Pessoal, coloquei o link do registro de obras, que é o site que a Kellen falou que o pessoal está perguntando. Para quem quiser conhecer, eu também registro lá, tá, gente? Que a Biblioteca Nacional não está dando ultimamente. Mas então, gente, tem mais dúvidas, pessoal? Aproveita. Oportunidade única. Ninguém mais quer perguntar nada? Então é isso, gente. Obrigado, Paulo, por essa oportunidade, por dividir seus conhecimentos com a gente aqui. Foi muito bom. Acho que deu para tirar bastante dúvidas, tirou umas par das minhas. E é isso, gente. Prepare seus projetos para rodar de negócio, de animação. A gente vai ter umas produtoras de animação lá. Espero que saia alguns projetos daqui. Obrigada de coração, Paulo. Se quiser dar os últimos recados, falar das redes sociais do pessoal conhecer, fica à vontade. Tá bom. Obrigado, gente. Eu adoro. Eu falei para a Gabi que eu sempre gosto de ter contato com estudante ou com quem está começando. É muito importante, eu acho, para todo mundo, né, fortalecer nossa área. Eu queria agradecer pela audiência aí, por vocês terem ficado aí até o final. Não é fácil ficar numa live por 1h30. E vocês podem... Eu não sou muito bom com redes sociais, e as redes sociais da Birdo também andam meio mal administradas por minha exclusiva culpa. Mas se vocês podem escrever, quem quiser escrever, pode escrever para o paulo@birdo.com.br, fácil de guardar, paulo@birdo.com.br. Se vocês forem me escrever pedindo emprego, eu vou encaminhar vocês para o e-mail do RH, porque não sou eu que faço a seleção nem a contratação. Mas se vocês quiserem trocar ideia, fiquem à vontade, e vai ser um prazer. E obrigado de novo pelo convite aí, Gabi. Imagina, eu que agradeço. Então é isso, gente. Boa noite, como diz a
A Joyce que estava falando aqui, boa janta. E é isso. Até, gente. Até a próxima. Beijo, boa noite para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.